Você sabia que há remédios que danificam seu cérebro em silêncio e que você pode estar tomando todos os dias? Uma simples pílula pode estar acelerando sua perda de memória, arruinando sua concentração e até aumentando o risco de demência. Muitos desses medicamentos são prescritos todos os dias e estão entre os remédios mais comuns do mundo, desde xarope para tosse, comprimidos para o colesterol ou os usados para a insônia, a dor e a febre. A lista é longa. Em certos casos, seus efeitos negativos são ignorados até pelos médicos que os prescrevem. E é aí que mora o perigo. Então, se você notou que ultimamente sua mente está mais lenta, esquece onde deixou as chaves ou tem dificuldades para se concentrar, talvez a culpa não seja da idade nem do estresse, mas daquele remédio que você está tomando todos os dias. Neste vídeo, vou te mostrar 7 medicamentos que podem estar sabotando o seu cérebro e que precisam da sua atenção. E cuidado, porque um deles é o mais preocupante de todos. Vamos começar a contagem regressiva. Número 7. Benzodiazepínicos. Com certeza os seus conhece. São os remédios da família do clonazepam, diazepam, lorazepam. Esses medicamentos são amplamente prescritos para tratar a ansiedade, a insônia e as convulsões. No entanto, o que muitos não sabem é que eles podem ter efeitos a longo prazo verdadeiramente devastadores para o cérebro. Dentro de suas ações em nosso organismo, esses remédios intensificam o efeito de substâncias que diminuem a atividade cerebral, o que leva a uma sedação intensa e, por sua vez, prejudica o pensamento, nossos reflexos e o tempo de reação. Quando são usados de forma pontual e por curtos períodos, eles são bons e têm seus benefícios. Mas quando são tomados por longos períodos, aí começa o problema. Os benzodiazepínicos podem causar dependência química, tornando cada vez mais difícil para o nosso cérebro funcionar sem eles. Hoje sabemos que seu uso crônico pode aumentar significativamente o risco de demência. O que acontece é que esses medicamentos reduzem a atividade dos seus neurônios, impedindo que o cérebro forme novas conexões que são essenciais para o aprendizado e a memória. A longo prazo, essa interferência pode acelerar a deterioração cerebral, especialmente nos idosos. E o mais preocupante é que muitas pessoas continuam a usá-los por várias semanas, meses, sem o controle adequado, acreditando que são completamente seguros, quando na verdade podem estar comprometendo sua função cerebral. Mas, além de aumentar o risco de demência, os benzodiazepínicos, com o tempo, podem agravar a insônia em vez de tratá-la e também causar amnésia temporária. É muito comum que as pessoas que usam essas substâncias por longos períodos relatem episódios de esquecimentos frequentes ou lapsos de memória. O resultado do seu mau uso é que até mesmo tarefas simples do dia a dia podem se tornar difíceis de lembrar, prejudicando muito a qualidade de vida de quem o toma. E outro efeito colateral alarmante dos benzodiazepínicos é o aumento do risco de quedas e acidentes em casa, especialmente nos idosos. Como esses medicamentos causam sedação, sono e diminuição dos reflexos, as chances de uma pessoa perder o equilíbrio ou sofrer um acidente doméstico aumentam drasticamente. Assim, o que começou como uma solução para a insônia ou ansiedade pode se transformar em uma ameaça para sua segurança, tanto física quanto mental. Especialmente quando você toma sem controle. E digo mais, muitas pessoas acabam ficando presas no uso desses remédios por meses, anos, sem conseguir largá-los e sem perceber o dano que estão causando em seu cérebro. Meu conselho é que, se você usa esses remédios por muito tempo, converse com seu médico para tentar iniciar o desmame e trocá-los por opções mais seguras ou até mesmo remédios naturais para tratar seu problema. Mas cuidado, nunca pare com esses remédios por conta própria sem consultar seu médico, pois a interrupção abrupta pode resultar em sintomas graves, como ansiedade intensa, tremores, insônia e até convulsões. Vamos ver o remédio número 6 da nossa lista, os anticolinérgicos. Com certeza você os conhece porque são muito comuns e de venda livre. Eles são usados para tratar diversas condições, alergias, resfriados com congestão nasal, asma e até incontinência urinária. Entre os mais conhecidos estão os xaropes de difenidramina, as gotas de ipratrópio para tratar a asma ou a bronquite, a oxibutinina para os problemas de bexiga, entre muitos outros. Embora esses medicamentos ajudem, seu mau uso pode levar ao bloqueio de substâncias que temos no cérebro que são essenciais para o aprendizado e a memória. Esse bloqueio pode afetar significativamente a função cerebral, fazendo com que tarefas simples se tornem mais difíceis de realizar. E com o tempo, aumenta o risco de demência. Olha só,
Estudos mostram que o uso prolongado desses remédios duplica o risco de demência, porque o cérebro começa a perder a capacidade de formar novas conexões. Agora, muita atenção! Esses efeitos negativos são particularmente mais perigosos nos idosos, já que muitos podem possuir uma reserva cerebral reduzida. Além disso, as pessoas tomam esses medicamentos com muita facilidade porque são vendidos sem receita, sem perceber o perigo silencioso para o seu cérebro. Atenção! Os primeiros sinais de que esses medicamentos estão afetando o seu cérebro são falta de concentração, esquecimentos frequentes e confusão mental. O impacto pode ser tão grande que muitas pessoas começam a suspeitar que estão sofrendo algum tipo de problema neurológico, como Alzheimer, quando, na verdade, o culpado pode ser um simples remédio antialérgico ou descongestionante nasal usado por longos períodos. E digo mais, esse efeito colateral muitas vezes passa despercebido, inclusive por médicos, até que finalmente o dano já esteja instalado. Mas escute só. Além dos seus efeitos na memória, os anticolinérgicos podem causar sono em horários incomuns, tonturas e aumentar o risco de quedas, especialmente nos idosos. Ou seja, não afetam apenas o aprendizado e a retenção de informações. Esses xaropes ou comprimidos também comprometem o equilíbrio, a coordenação, aumentando o risco de acidentes domésticos. O que eu te aconselho? O ideal é sempre buscar alternativas mais seguras para a condição que você está tratando, especialmente se o uso dos remédios for prolongado. E claro, não se deve automedicar. Tratar uma alergia ou um resfriado por 3 a 5 dias pode ser considerado seguro. Mais do que isso, é recomendado consultar. Se tudo isso te surpreendeu, escute o que vem agora. Número 5. Estatinas. Como a simvastatina, a atorvastatina, remédios amplamente usados para reduzir o colesterol e prevenir as doenças cardíacas. Embora sejam muito eficazes nesse aspecto, para quem realmente precisa, seu mau uso pode ter um impacto preocupante no cérebro. De fato, hoje sabemos que o uso prolongado das estatinas pode levar a dificuldades de memória e confusão mental em alguns pacientes. Essas pessoas costumam relatar uma espécie de névoa mental, dificuldade de concentração, esquecimentos frequentes e perda da clareza mental. O problema das estatinas é o impacto que elas podem ter nos níveis da coenzima Q, um composto essencial para a produção de energia nas células, incluindo as do cérebro. E como o cérebro é um dos órgãos que mais consome energia, qualquer interferência nesse processo pode afetar a clareza do pensamento e a capacidade de aprendizado. E além do impacto na memória, as estatinas podem aumentar o risco de depressão em algumas pessoas. O que eu digo é o seguinte: as estatinas são extremamente eficazes para reduzir o risco de problemas cardíacos, infarto, derrames cerebrais. Mas seu uso deve ser monitorado, especialmente em pessoas mais velhas ou que já têm algum grau de deterioração cerebral. Quem usa esses remédios deve ser acompanhado de perto para ajustar a dose ou, em alguns casos, considera a suplementação com coenzima Q10, junto com a busca por alternativas mais seguras para o cérebro, sempre que possível. Todas essas são estratégias muito importantes para preservar a memória e a saúde mental. Dito isso, nunca interrompa o uso das estatinas sem consultar seu médico, mas fique atento aos sinais de alerta que eu mencionei. Número 4. Você está tomando antidepressivos, como a amitriptilina, nortriptilina. Esses remédios foram amplamente utilizados para o tratamento da depressão e da ansiedade antes do surgimento de outros medicamentos mais modernos. No entanto, eles ainda são muito utilizados para tratar condições como dor crônica, insônia, enxaqueca. O problema é que, além de afetar o humor, eles também podem comprometer a função dos neurônios, levando a problemas de memória e concentração. Esses medicamentos funcionam bloqueando substâncias químicas cerebrais essenciais para a memória e o aprendizado. O resultado é que muitas pessoas começam a relatar lapsos de memória, problemas de concentração e muita dificuldade para lembrar informações simples. Esse efeito é ainda mais pronunciado nos idosos, que por si só já têm um risco aumentado de sofrer efeitos adversos. É muito comum que as pessoas descrevam uma sensação de mente nublada, em que as tarefas que parecem simples se tornam mais difíceis e o pensamento parece mais lento. Mas muita atenção! Além dos seus efeitos na memória, esses antidepressivos podem afetar o equilíbrio e a coordenação dos seus movimentos. Isso significa que, além de prejudicar a clareza mental, eles também aumentam o risco de quedas e acidentes em casa, especialmente à noite, ao se levantar da cama para ir ao banheiro. Eu conto isso porque muitas pessoas não percebem essa relação e atribuem por engano esses sintomas ao estresse, ao envelhecimento, quando na verdade eles podem ser causados por esses medicamentos.
Também é muito comum que os próprios médicos não alertem sobre esses efeitos negativos. Então, se você está tomando esses antidepressivos e percebe algum tipo de efeito negativo desse tipo, converse com seu médico para ver alternativas mais seguras. Hoje em dia, existem opções de tratamento mais modernas ou até mesmo remédios naturais que oferecem os mesmos benefícios para o humor, mas sem esses efeitos negativos. Se você está tratando algum problema de saúde mental, isso não quer dizer que você deva sacrificar a clareza dos seus pensamentos ou sair tropeçando por aí. Agora chegamos à parte mais crítica do vídeo. Os últimos 3 remédios são tão comuns que as pessoas deixam passar o efeito negativo que eles têm na memória. Número 3. Corticosteroides. Esses remédios são anti-inflamatórios muito comuns, como a prednisona, a dexametasona. Eles vêm em comprimidos, xaropes, injeções e são amplamente utilizados para tratar inflamações, dores nas articulações, doenças autoimunes ou alergias graves. Apesar dos seus efeitos positivos para tratar essas condições, eles podem ter consequências preocupantes para a saúde do cérebro, especialmente quando são usados de forma prolongada ou em doses muito altas. Seus efeitos a longo prazo incluem alterações de humor, irritabilidade o tempo todo, perda de memória e, em doses mais altas, até mesmo sintomas psicóticos com alucinações, delírios, alterações de personalidade e piora da insônia. Isso ocorre porque os corticosteroides afetam diretamente a química cerebral, influenciando substâncias essenciais como a serotonina e a dopamina. E preste atenção nisto. Um dos efeitos negativos mais preocupantes do uso prolongado desses medicamentos é a atrofia de uma região específica do cérebro relacionada à memória, o que, com o tempo, pode levar a sintomas indistinguíveis da demência. E cuidado, porque em alguns casos essa condição pode ser irreversível quando o remédio é usado por longos períodos de tempo sem o controle médico adequado. E como se não bastasse, outro dos seus efeitos negativos é a perda da capacidade do cérebro de produzir novas células, o que significa que, além de prejudicar a memória, dificulta a reparação dos danos cerebrais. Então, se você está usando esses remédios e percebe alguma alteração na sua memória ou no seu humor, consulte seu médico quanto antes para ajustar ou trocar a medicação. Número 2. Remédios sedativos ou para dormir, como os Zolpidem. São muito comuns, prescritos como uma alternativa mais segura ao uso de diazepam, clonazepam ou sedativos tradicionais. Ao contrário deles, esses medicamentos foram produzidos especificamente para afetar uma parte do cérebro que está relacionada ao sono, tentando não alterar outras partes do cérebro. E quando foram lançados, acreditava-se que eram inofensivos. No entanto, estudos atuais mostram que eles podem causar confusão mental, perda de memória e aumentar o risco de quedas, especialmente nos idosos. O que acontece é que, embora ajudem a dormir, o ritmo do sono que eles produzem não é natural. Seu cérebro não descansa como deveria. Portanto, você não está tratando a insônia da melhor maneira. Entenda isto. Quando dormimos, não estamos desligados. Pelo contrário, nosso organismo permanece ativo, se limpando, se reparando e consolidando o que aprendemos durante o dia. E embora a pessoa que usa esses remédios possa sentir nos primeiros dias que está dormindo melhor, a qualidade do sono pode estar comprometida, o que com o tempo leva a um efeito rebote de fadiga mental e dificuldades de concentração ao longo do dia. Então, as pessoas que fazem uso diário ou frequente desses remédios sem tratar a causa raiz da insônia, com o tempo podem ter graves dificuldades para lembrar das coisas, assim como para armazenar novas informações. E assim como os outros remédios desta lista, esses sedativos também aumentam o risco de quedas e fraturas, especialmente nos idosos, tornando mais provável que, quando a pessoa acorda à noite para ir ao banheiro, perca o equilíbrio ou tropece. Essas complicações são particularmente perigosas porque uma fratura em idosos pode levar a longas internações e perda da independência. Muito bem, chegamos ao número 1. Este remédio é muito importante para a sua saúde, mas pode ter sérias consequências no cérebro quando é mal utilizado. Número 1. A metformina. O que vou dizer agora é muito controverso e quero esclarecer. A metformina é um dos melhores e mais utilizados remédios para o tratamento do diabetes tipo 2. Sua principal função é controlar o açúcar no sangue e melhorar a resistência à insulina. Realmente funciona e esses pacientes se beneficiam muito.
No entanto, seu uso prolongado e sem o controle adequado pode trazer consequências preocupantes para o cérebro, especialmente porque este remédio interfere na absorção da vitamina B12, um nutriente essencial para a saúde cerebral. A deficiência de vitamina B12 está associada à perda de memória, falta de concentração e neuropatia nesses pacientes. De fato, nos casos mais graves, os neurônios podem sofrer danos irreparáveis, resultando em sintomas muito semelhantes ao Alzheimer e outras formas de demência. Mas o principal problema não está em tomar o remédio em si, mas em utilizá-lo sem monitorar os níveis de vitamina B12. Basta medir os níveis no sangue uma vez por ano para prevenir todos esses problemas. Por isso, se você é diabético e faz uso contínuo de metformina, preste atenção. Se você notou dificuldade de memória, falta de energia mental, não ignore esses sinais. Não pense que é apenas a sua idade, o estresse ou o diabetes que não está controlado. Converse com seu médico e peça para ele dosar seus níveis de vitamina B12 para poder repô-la caso seja necessário.